Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, e hoje é com imenso prazer que eu trago para vocês mais um unboxing aqui no canal. E hoje é o tão esperado, bom, eu acho que é um dos, mais esperados unboxings aqui do canal. Eu venho trazer para vocês hoje a nova versão de Zenfone no Brasil. Bom, no Brasil porque eu tô com ele no Brasil, tá? Mas é o lançamento internacional que acabou de acontecer, aconteceu hoje. E eu já tô aqui com o aparelho, na realidade, quando vocês estão vendo esse vídeo aqui de unboxing, eu já tô com ele já faz quase uma semana, tá? Testando. Agora que eu tô falando, eu não abri ele não, mas quando você estiver vendo, isso quer dizer que eu já estava com ele no passado. Não sei se deu para entender. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui um unboxing do Zenfone 8, aquele que o pessoal dizia por aí nos vazamentos que era um Zenfone 8 Mini. Bom, o nome é só Zenfone 8. Ele é de um tamanho menor, mas não tem Mini no nome. Aliás, a ASUS apresentou dois Zenfones hoje, o Zenfone 8 e o Zenfone 8 Flip, que é aquele versão tradicional que a gente já encontra desde o Zenfone 6, o Zenfone 7, 7 Pro, que tem a câmera Flip, que flipa e vira, tá? Eu não tenho ele em mãos ainda, mas eu vou pedir para ASUS para também trazer aqui pro canal. Bom, hoje a gente vai falar então deste cara aqui, ó. Olha só, ASUS Zenfone 8. O número 8 aí já dá para ver na caixinha, tá lacradinho, tá? Vamos para a câmera aqui de baixo, ó, mostrar mais de pertinho, ó. Zenfone 8 aqui na parte de baixo. Aqui uma caixa cinza que a ASUS diz que é totalmente de material reciclado. Então temos uma caixinha cinza de material reciclado. Aqui também ASUS desse lado aqui, não sei se dá para ver. E aqui também, ó, ASUS Zenfone 8. Esse então é o Zenfone 8 que a galera falava que era um mini. Eu já vou falar das especificações, obviamente, mas bora lá. Vamos tirar esse plastiquinho que cobre o bicho aqui. Vou tentar passar o meu Caniva do Velho Oeste, que parece que não funcionou muito a tática. Opa, já foi. A tática de puxar o plastiquinho sem nada. Bom, puxamos, plastiquinho puxão. E aqui atrás tem que cobrir, porque tem os e-mails do aparelho aqui, mais algumas coisas. Informações, tem um símbolozinho prata aqui, que eu acho que então deve ser a cor prata esse meu aqui, até porque a caixinha é cinza e aqui tem uma cor que eu acho que indica que é prata. Mais uma vez, na câmera da frente, olha a caixinha sem o plástico agora, melhor, né? Porque não fica refletindo. Então, ó, fiz até uma marquinha aqui com o meu Caniva, desculpa, ASUS, tá? Mas é uma caixinha cinza, né? De material reciclado. Então, vamos lá, ó, facinho, não tem aquela pressão. Vamos aqui na câmera de baixo, ó, puxando e bum. Aqui na parte de cima da caixinha não tem nada. Aqui já dá para ver Defy Ordinary, que a ASUS sempre escreve aí, ó, Defy Ordinary. Vou colocar na câmera da frente, tá vendo aí na caixinha? E vamos ver o que vem na caixa. Bom, vou deixar essa parte aqui de lado. Vamos puxar aqui. E epa, o bichinho tá aqui já, ó. Vamos deixar ele aqui, fiquem olhando ele de ladinho aí. Vamos ver o que vem nessa primeira caixinha aqui. A galera não tá acostumando a mandar mais nada nas caixas. Não sei o que vai acontecer, mas tem. Uma capinha tem. Alô, pessoal, a ASUS tá mandando capinha. O resto que tem na caixa eu não sei ainda. Mas capinha já vi que tem um case aqui, tá? Deixa eu ver o que tem aqui mais. Ó, tem um In Search of Incredible aqui, que é ASUS Phone In Search of Incredible User Guide. Um manual do usuáriozinho aqui. E não tem chavinha aqui, cara. Não, aqui não tem chavinha para abrir, tá? Aqui não veio. Tô olhando, mas não veio. Um casezinho, vamos abrir o case primeiro do que o smartphone, né? Vamos abrir, já dá para ter uma ideia. Vou tentar abrir com cuidado aqui, ASUS, mas acho que não sou muito bom com isso. Então vamos abrir. Ó, casezinho, que é meio cinzinha, puxado pro azul. Olha só o tom. Olha que bonitinho. Já dá para ter uma noção do tamanho do aparelho, né? Olha aqui um rasgo aqui, encaixe para as câmeras aqui, parte de cima. Então, a primeira coisa que a gente vê, olha aqui na câmerazinha de baixo, é que vem on case. Vamos deixar o case aqui, de ladinho, aqui desse lado. E aqui a gente já vê o aparelho. Deixa eu tirar esse lixo daqui. Vamos colocar, olha o aparelho aqui. Deixa ele aqui, vamos ver o que tem na caixa ainda. O que tem aqui por baixo? Será que vem carregador? Será? Eita, vem um carregador, olha aí.
tem carregador e tem cabo aqui nessa caixa. Se eu não conseguir derrubar, mostrando na câmera da frente, ó, tem carregador grandão e um cabo USB tipo C aqui. Então, fone de ouvido não vem, viu, pessoal? Não vem, mas vem cabo, tá? Olha aí, um cabo USB-C nas duas pontas, acho que nem preciso mostrar muito mais. Ó, um cabo grosso, de qualidade boa. Ó, USB-C em ambas as pontas, tá? Aqui a gente tem um carregador grande, ó. Olha só, que carregador grande. USB-C também, ó. Tá vendo? USB-C, vou mostrar na câmera de baixo aqui, ó. USB-C, né? Aqui nessa pontinha. E o padrão aqui, vocês estão vendo que não é nacional, né? Por que que não é nacional, Geek Louco, Rodrigo Portela? Porque o smartphone foi lançado hoje no mundo. Obrigado, ASUS, por ter enviado o aparelho aqui pro canal. Mas, pessoal, ele não é um modelo brasileiro, então tanto é que tá escrito tudo aqui em taiwanês aqui nessa caixinha, né? A ASUS importou para trazer para alguns produtores de conteúdo aqui pro canal, aqui pro Brasil. Eu sou um dos canais que teve o privilégio de receber. Tem gente aí que vocês vão ver com o Zenfone 8 Flip, que é a versão de câmera que flipa. Eu não recebi ainda, recebi só o 8, que é o que a gente vai ver hoje. Esse carregador aqui, pessoal, é grandão, é um carregador de 30 watts, tá? Então, cabinho e carregador, vem na caixa, a ASUS fazendo a lição de casa e mandando carregador e cabo. Esse carregador é de 30 e o smartphone carrega até 30, tá? Não adianta você colocar um carregador de 45, 60, carrega até 30. Na caixa, o que mais vem? Mas nada, só para falar para vocês que zerou, niente. E sobrou o quê? Sobrou o menino aqui, ó. Olha só na câmerazinha de baixo, dá para ver. Vamos fazer aquela, vamos fazer o lancezinho. Eu vou fazer na câmera da frente hoje, ó. Ó. Eita, Brasil! Olha o bichinho aí, já devo ter marcado ele de dedo. Olha aí. Tem um adesivinho aqui que a gente já vai tirar. É um prata, cara. Olha o pratinha. Duas câmeras aí na parte de trás. Olha que bonito. ASUS Zenfone escrito aí. Tem um adesivinho aqui que a gente já vai tirar, tá? Aqui eu notei um botãozinho azul, ó. Vocês estão vendo aí um botãozinho azul aqui? Olha aí, um botãozinho azul. O botão de volume para cima e para baixo aqui. Já vamos mostrar mais um pouquinho, mas olha a frente. Olha a frente. Ainda já pegou uma marquinha de dedo minha. Olha a câmerazinha aqui, ó. A câmerazinha tá aqui nesse cantinho aqui, pessoal. Tá vendo? Ó, parte de baixo. Vamos colocar na câmera de baixo, senão não tem motivo dela estar aqui, né? Olha só. O smartphone na câmera de baixo. Traseirinha, olha aqui. Traseirinha prata, tá? Vamos tirar esse adesivo aqui que já tá me incomodando, que eu não gosto de ver nada na traseira do smartphone. Tiramos o adesivinho. Olha só, é o prata e olha só a pegada. Se liga, 5.9 polegadas, senhoras e senhores. Temos um smartphone pequeno, com uma tela não tão pequena, né? E ele não tem o nome de mini, eu acho, porque ele não é tão mini assim, né? Se você comparar ele com outros smartphones, como o da Fruta, que foi lançado esse ano, esse ano passado, né, que era a versão mini, ele tem 5.4 polegadas, acho. Esse é 5.9, mas a pegada é excelente. Esse cara, aliás, a ASUS fez esse cara para trazer para o mercado uma área de smartphones, um nicho que eles acham que faz falta, que é ter um smartphone pequeno sem comprometer o que tem dentro dele. Ou seja, a maior parte das vezes, quando você vê um smartphone menor, geralmente o menor tem potência menor, tem menos RAM, tem menos armazenamento, tem menos coisas, né? Tem menos poder de fogo, tem menos processador, tem um processador inferior. Não é o caso. Já vou falar um pouquinho desse cara para vocês, mas ele tem 5.9 polegadas e vamos ligar ele primeiro, ó. Vou dar aquele assim, ó, e já volto. Bom, galera, voltei depois de muito tempo, voltamos aqui. Já voltei todo o meu backup das coisas que eu precisava para ele, backup de aplicativos principalmente, tá? Pro cara aqui, ele já tá configuradinho, já tá com a minha conta, já tá com várias coisas aqui e eu já deu para dar uma fuçada aqui nele já, tá? Então vou mostrar, olha só na câmera de baixo, o tamanhozinho. Eu queria enfatizar isso aqui, ó. O tamanhozinho não é um tamanhozinho, é 5.9 polegadas, eu acho que é um tamanho bom. Ele é um pouco menor do que um smartphone de 6.2 polegadas que a gente tem bastante aí no mercado, tá? Um pouquinho menor. As bordas não são grandes, né? Não tem muita borda, não tem um super queixo aqui na parte de baixo. A câmera tá localizada aqui, a frontal, tá vendo? Ó, esse aqui não tem flip, tá? O flip é a versão flip, a câmerazinha tá aqui. Já que ele apagou aqui, ó, o sensor de pressão digital. Terceira geração do desbloqueio de digital da ASUS aqui na tela, que não é um leitor ultrassônico, é um leitor óptico,
com desbloqueio que deu para testar aqui já, é muito rápido. Obviamente que ele tem desbloqueio facial também, só apertar, cara, tá desbloqueado, ó. Vou fazer assim, fiz assim, olhei para mim, desbloqueou. Muito rápido. E o leitor de impressão digital também é muito rápido. Então não está localizado o leitor de impressão digital na lateral. Tá bem aqui na tela e é bem rapidinho. Essa tela é uma tela AMOLED, galera. É uma tela AMOLED de 5.9 polegadas, Full HD Plus. Essa tela tem proporção de 20:9, é uma tela daqueles padrões esticadão. 445 ppi de densidade nessa tela. Tela Samsung E4 AMOLED com 120 Hz de refresh rate. Sim, senhores, temos uma atualização aqui de 120 e você pode deixar em 60, pode deixar em 90, pode deixar em 120 ou pode deixar no automático, tá? Então, a reclamação da galera ela não é que não tem tela AMOLED? A José tinha trazido tela AMOLED. Agora traz uma tela muito boa da Samsung, muito boa, com Delta E-1, DCI-P3 com 112%, se eu não me engano, né? 151% da gama sRGB, acuidade de cor excelente, que a ASUS sempre calibra bem os monitores, os displays dos dispositivos, e uma atualização muito rápida. Resposta de 1 milissegundo neste cara aqui. A tela cobre 90% da área frontal do aparelho. 90%. E quer saber qual que é o vidro aqui? Sim, senhores, temos um Gorilla Glass Victus, o mais poderoso já lançado até o momento, tá? Gorilla Glass Victus aqui nessa frontal. E cobrindo aqui as câmeras, a gente tem um Gorilla Glass 3 na parte das câmeras aqui traseiras, tá? E a traseira também é Gorilla Glass 3, tá? A frontal, que é um Gorilla Glass Victus, o mais potente. E essa tela é HDR10. Deixa eu mostrar ela um pouquinho mais de perto, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho da fluidez, que tá no automático. Tô gravando o vídeo em 4K 30, acho que não dá para mostrar muito bem, mas é isso aí. Vamos mostrar as configurações aqui, ó. Menuzinho de configurações. Zen UI 8.0, Zen UI 8 aqui no Android 11, tá? E aquele tamanho de tela muito bonito. Já está aqui no modo escuro, né? Temos os gestos funcionando aqui, tá? Então, tela com gestos já configurada. Ó, para baixo você tem para matar os aplicativos todos aqui. Já tinha tirado umas fotos aqui. Ai, Geek, mas e o brilho? E o brilho? Velho, o brilho é muito forte. É 800 nits, podendo ir a um pico de 1100 nits. A gente tem telas mais potentes que isso aí de brilho, mas se liguem depois, eu vou falar o precinho para vocês já já. Então uma tela que pode ir até 1100 nits de pico de brilho. Muito bom. Principalmente para quem quer ver conteúdo HDR, você precisa ter uma tela com brilho muito bom. Não só quando você está no sol. Bom, dando uma olhada aqui mais pela traseira do dispositivo, pessoal, aqui a gente tem duas câmeras na traseira, tá vendo? Duas câmeras. Essas duas câmeras aqui é aquele mesmo sensor que a ASUS já trouxe ano passado no Zenfone 7, Zenfone 7 Pro, tá? É o sensor IMX686 no principal e o sensor Ultra Wide, que é o 363, tá? Ambos da Sony, tá? Então, abertura de f1.8 no principal, tá? Que faz aquele o pixel binning para juntar os pixels e entregar fotos de 16 megapixels, tá? E a Ultra Wide, o IMX363 de f2.2, também da Sony. E a frontal também é uma câmera frontal Sony, um sensor novo que a gente não tinha visto ainda no mercado. É um sensor IMX663 da Sony, de 12 megapixels, f2.45, quase f2.5. A abertura é um pouco pequena e os pixels são de 1.22 microns. A gente vai precisar testar, né, para ver qual que é desse cara. Os testes vão sair logo, talvez você veja já amanhã algumas fotos e vídeos deste cara aqui no canal, dependendo de quando você estiver assistindo, né? Em termos de câmera, pessoal, eu perguntei para a ASUS por que manter praticamente os mesmos sensores do ano passado e eu perguntei também dando meio que uma resposta e realmente a resposta veio de encontro ao que eu achava, tá? Manter praticamente os mesmos sensores da versão anterior. Esses sensores ainda são muito bons, né? São bons pra caramba. É para poder manter ainda o aspecto do aparelho, não colocando um sensor aqui maior e precisando deixar o aparelho mais grosso e principalmente por manter a continuidade do desenvolvimento das câmeras do Zenfone 7, do Zenfone 7 Pro
e do Zenfone 7, Zenfone 8 Flip e Zenfone 8 que tem as mesmas câmeras, com exceção da câmera de zoom lá que tem no 8 Flip e aqui não, tá? Mas você mantém as traseiras com a mesma, então você consegue desenvolver muito mais fácil, né? Com o passar do tempo, você pode ir alterando e todas as câmeras vão ter praticamente... A receita do bolo vai estar praticamente pronta, fazendo alguns ajustes só dependendo do chipset que cada um vai equipar. Então as câmeras traseiras, eu não vou nem ter dúvida de que elas são boas. A frontal é que eu vou precisar testar, porque é um sensor novo. Voltando, porque eu falei que ia dar um passeio pelo aparelho, não dei, né? Ó, aqui tá ó, o botão de volume para cima e para baixo. Aqui tá o botão Power, que tá em azul esse botão aqui. Esse botãozinho aqui serve tanto para ligar ou desligar o aparelho, como para você configurar. Já dava para fazer isso antes, né? Você pode configurar. Eu, por exemplo, configuro para 2 toques aqui. Dá uma olhada. 2 toques e era para ele acender a lanterna, né? Deixa eu ver. Aí acendeu. 2 toques acende a lanterna, 2 toques desliga a lanterna. E se eu pressionar e segurar, no meu aqui tá para tirar um print. Quer ver? Ó, vou pressionar, tirou um print. Então você pode configurar esse botão aqui. Aliás, muita coisa nesse dispositivo é configurável. O dispositivo, muita coisa. Inclusive configurações de gerenciamento de bateria, configurações de setup e preset de câmera. Dá para configurar muita coisa aqui para deixar do teu gosto. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar gigante, vocês já viram, né? Ó, acabei de colocar o casezinho nele aqui, ó. Olha com o case, cara. Que bonitinho. Olha a pegada disso aqui. Olha essa pegada. É isso aqui, cara, que falta, que muita gente quer. Acabei de colocar meu chip nele, eu não testo smartphone sem chip, tá? Então vai já o meu chip para ele aqui e a partir de hoje, então estarei. Bom, a partir de hoje já falei no começo, né? Quer dizer que quando você tá vendo, já tô uns 5 dias pelo menos com ele testando, tá? Já tá o meu chip aqui, coloquei já o WhatsApp, e, enfim, a partir de agora vou utilizar ele diariamente para ter o meu feedback. Quando eu puder soltar o review, vocês vão ver por aqui. Bom, já viram, né? O casezinho é muito bonitinho, a pegada é sensacional. Falei no começo do vídeo que esse cara foi pensado para esse público, para essa faixa de mercado que precisa e que quer um dispositivo pequeno. E pela pesquisa que a Asus fez, o pessoal que queria um smartphone pequeno, queria um smartphone de 6 polegadas para baixo. Por isso esse cara tem 5.9 polegadas, tá? Tem menos de 150 milímetros de altura, né? Menos de 70 milímetros aqui na largura, né? E ele é fino, não é grosso. Uma das possibilidades desse cara aqui de ser fino tá no jeito do PCB. Digamos que é a placa lógica do cara aqui. A Asus já vinha usou no ROG Phone 5, no Zenfone 7, 7 Pro, 2 layers, né, que ficavam um sanduíche assim de placa. Mas você precisava também de um cabo, né? E para diminuir aqui calor nesse cara e a necessidade de espaço para conseguir fazer um smartphone desse, eu vou falar ainda do que tem dentro desse cara já, o vídeo já tá longo, né? Para conseguir tudo isso, dissipar melhor calor, para conseguir espaço para colocar todas as coisas, sem perder nada, ou seja, trazer um smartphone pequeno, mas que traga tudo que os grandes têm. Eles fizeram um PCB, né, um printed circuit, né, um circuito impresso aí, a placa, digamos assim, face to face, ou seja, 2 layers também, né, só que com uma mediação aí, como se fosse um soquete realmente, como se fosse quando você coloca um processador na placa-mãe e para ligar, fazer a rota de um lado para o outro, tá? E aí ficar isso muito mais rápido e economizando até 62% de espaço dentro desse cara para deixar ele pequeno e com potência. Eu acabei de colocar o chip nele, ele suporta 2 operadoras, então você consegue colocar 2 chips, mas você não tem expansão além do que ele vem. A Asus lançou o Zenfone 8, que é esse aqui, tá? Com 4 opções. Ele tem 6,128, ele tem 8,128, ele tem 8,256, ele não tem 12,256, mas ele tem 16 GB 256 de armazenamento. Não tem nenhum modelo com 512. Pode acontecer de sair alguma versão aí, por aí, mas não tem. Este cara aqui, meus amigos, sabe o que tem dentro desse cara? Este cara tem 16 GB de RAM, num minizinho, num negócio pequenininho desse aqui. 16 GB de DDR5, LPDDR5, a mais rápida no mercado. Armazenamento de 256 UFS 3.1, senhores. 16.
Vocês não escutaram, 16 neste cara aqui. Snapdragon 888 com Adreno 660, que é o que a galera gosta, que é o que os desenvolvedores utilizam para desenvolver os games. Tem tudo nesse cara, velho. Armazenamento rápido, memória rápida, refresh rate de tela rápido. Ou seja, ele não compromete nada. Ele é pequeno, trazendo tudo que um grandalhão praticamente pode te entregar. Tudo menos a tal da bateria gigante. Mas ele ainda tem uma bateria aqui de 4.000 mAh. 4.000 mAh é uma bateria que tem uma tecnologia nova, que ela carrega do meio para as extremidades. E aí você consegue um carregamento mais eficiente, uma longevidade maior nessa bateria e um carregamento rápido. Você consegue 60% de carga na bateria que é de 4.000 mAh em 25 minutos. Neste cara aqui, com o carregador de 30 watts, que aliás vem dentro da caixa. Só para completar um negocinho das câmeras aqui, pessoal, todas as câmeras têm autofoco. A câmera principal tem autofoco, a câmera ultra-wide tem autofoco, certo? A ultra-wide com autofoco quer dizer que você pode utilizar a função macro para fotografar mais próximo com a lente grande angular, certo? E a câmera frontal também tem autofoco. Todas elas, então, você pode aproximar objetos que você vai ter foco nele, sem ser aquele foco no infinito, teoricamente. Todas as câmeras são Sony e todas as câmeras têm autofoco. E o sensor principal tem estabilização OIS mais AEIS, tá? A grande angular não tem, por razões óbvias, sempre tem EIS. Gravação também, você tem até 8K nesse cara, então ele consegue gravar vídeos 8K 24, 4K 30 e 60, 4K 120, no slow motion de 4K 120, e você consegue na frontal 4K 30. Então esse dispositivo não faz 4K 60 com essa câmera de sensor IMX663 da Sony. Você tem 4K 30 nesse cara. No Zenfone 8 Flip, você tem 4K 60. Nesse não. Na frontal eu disse, tá? Vocês escutaram bem, né? Na frontal tem 4K 30. Na traseira tem 4K 60, assim como 30, e tem 8K também. Pelas especificações que a gente viu no lançamento, que eu recebi nos documentos daqui de review, cara, ele tem aqui um áudio espetacular para o tamanho do garoto, tá? São saídas lineares, né? De tamanho grande. Se eu não me engano, são 10 milímetros por 12 aqui em cima e 12 por 16 na parte de baixo. Um som bem alto que sai aqui por baixo, na parte de baixo, e sai aqui pela parte frontal. Então tem som estéreo, tem calibrações para você fazer, tem o app de calibração de áudio da Asus, tem áudio hi-res, né? Então importante. E você mantém aqui a saída P2 para fone de ouvido, sem precisar utilizar nenhum adaptador. Você tem P2 nesse cara. E aliás, uma coisa muito pedida há muito tempo. Esse cara tem proteção IP68. Um pedido que a galera fazia era para a Asus colocar a tela AMOLED. Trouxe. Outro pedido era 120 refresh rate de tela. Trouxe. E agora eles trouxeram proteção IP68. Você pode, ocasionalmente, se esse cara vier a cair na água e tal, não ter nenhum dano nele. Lembrando sempre que a garantia sempre vai avaliar o que ocasionou um dano, se caso ocorrer um dano, tá? Ele tem proteção, então, contra a água, para você poder entrar numa água doce ou se ele cair numa água doce, a gente já sabe que todo dispositivo não é certificado para colocar em água salgada ou impacto de água. Ou se ele caiu e depois veio entrar na água e ocasionou a entrada de água. Tudo isso é sempre avaliado pela garantia, mas tem proteção IP68, tá? E o áudio promete ser muito bom. Para ver, você vai ter que ver outro vídeo que a gente vai fazer outro teste de áudio aqui desse cara, tá? Outro vídeo. Completando as configurações, ele ainda tem o Wi-Fi 6E, que é a mais rápida conexão de Wi-Fi que você tem. Ele tem 5G, obviamente, Snapdragon 888 com 5G. Ele tem Bluetooth 5.2 e ele tem NFC. Lógico que tem GPS, GLONASS, giroscópio, todas essas coisas, não falta nada neste cara. E o preço sugerido é $599. Dólares ou euros ou não agora, vai estar escrito aí na tela, para o modelo de entrada, que é o de 628.
$599. Eu não tenho aqui em mãos, mas o Zenfone 8 Flip começa em $799 e por enquanto só tem uma versão que é de 8256, que é mais voltado para a galera que é produtor de conteúdo. Espero trazer aqui para o canal para vocês verem também. Para finalizar ainda, porque eu já tinha esquecido de falar, ele tem modo Pro de vídeo, ele tem modo Pro para foto, então você vai ver eu testando esses modos, modo profissional, né, modo manual, que alguns dizem, de foto e de vídeo para você setar o que você quiser. Tem time-lapse, tem gravação de slow motion, tem todas as paradas aqui que você vai encontrar na maioria dos smartphones. Tem 3 microfones para captação de áudio, ele tem redução de ruído para você. Você pode setar de que lado você quer, que microfone que capte. Várias coisinhas aqui na Zenui 8 que eu vou mostrar também em outro vídeo para vocês. Esse é um videozão para falar pra caramba, para dar um vídeo mais de 30 minutos, mas que é para não deixar ninguém com quase nenhuma dúvida sobre o aparelho, tá? Quase nenhuma. E o resto vocês vão ver, fotos, vídeos, no outro vídeo. Se inscreve agora. Mas esse foi então o meu longo, review mais longo de um Asus aqui no canal. Review não, o unboxing mais longo de um smartphone Asus aqui no canal, que é o Zenfone 8, que traz a proposta de manter tudo que os grandalhões trazem sem comprometimento de pegada, de nada. É um smartphone feito, pensado para quem quer um smartphone menor, para usar com uma mão só e para suprir uma faixa de mercado que pedia por isso aí, segundo a Asus, tá? Você pode ter controles dele aqui com uma mão só, todas essas coisas aqui e a experiência de quase um Android puro, que é o que a Asus tenta manter no look desse cara aqui. A experiência de um Android puro. O look, tá? Não quer dizer que é um Android puro, tem bastante customização aqui. Inclusive, em bateria, como eu disse no começo do vídeo, você pode customizar se você quer que ele carregue até 90%, até 80%, coisa que a gente já viu na Asus, tá? Customização para você ter uma longevidade maior na bateria. Então você decide se você quer potência, que carregue rápido, porque ele carregue próximo da hora que você vai acordar, dependendo do alarme que você setar. Você tem várias configurações dentro desse cara aqui para setar todos os modos de performance que você quiser. Mas aí, se eu fosse falar do jeito que eu falo, ficaria aqui no mínimo 1h30 para mostrar tudo para vocês. Então, em outro vídeo, por favor. Senhoras e senhores, esse foi então o unboxing do Zenfone 8 aqui no canal. Logo, logo, quem sabe teremos o Zenfone 8 Flip aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa nos comentários se você compraria um smartphone pequeno. Deixa aqui, não é um mini, são quase 6 polegadas, 5.9, mas ele traz tudo o que a galera quer em um grandalhão. E tem gente que quer um pequeno, mas o mercado tem essa falta, né? Geralmente você não tem smartphone pequeno, os grandalhões é que ficam com tudo de mais e de melhor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.